diferentes planos do túbulo seminífero, certo? Esse epitélio que reveste o túbulo seminífero é conhecido como epitélio germinativo também. Na verdade, são as células de Sertoli que estão presentes ali, juntamente com as células da linhagem espermatogênica que compõem esse túbulo chamado túbulo seminífero. Então, nesse campo aqui, ó, eu tenho vários túbulos seminíferos. Eles têm diferentes tamanhos aí, diferentes diâmetros. E como eles são altamente contorcidos do ponto de vista tridimensional, eu estou pegando eles em diferentes pontos, né? Então ele acaba aparecendo de maneira heterogênea aqui na minha imagem, certo? Além de túbulos seminíferos, o que é isso daqui? O testículo ele tem uma cápsula de tecido conjuntivo, que é chamada de túnica albugínea. E próximo ao testículo, eu tenho o epidídimo. Só para relembrar, túbulos seminíferos, os espermátides que estão sendo produzidos ali, os espermatozoides, né, que ainda não estão capacitados, eles vão ser levados até a rede testes ou rede testicular, da rede testes até o ducto reto, depois ducto eferente. Do ducto eferente vai para o epidídimo, que está dividido em 3 regiões. Quais são? Cabeça, corpo e cauda. Cabeça, corpo, o que falaram aí? Cabeça, corpo e cauda. E esse epidídimo, então, vai ser conectado aonde? No ducto deferente, certo? A gente nessa lâmina vai ver testículo, os túbulos seminíferos e o epidídimo, que está aqui, sendo mostrado aqui, ok? Em maior aumento. Então nessa lâmina o que a gente tem é isso. Não aparece a rede de testes, não aparece o ducto eferente, tá certo? Então em maior aumento, de que é composto os ductos seminíferos? Como eu disse anteriormente para vocês, ele é composto por células de Sertoli, que não está dando para ver aqui em detalhes nesse aumento, mas a célula de Sertoli é uma célula extremamente prolongada, tem vários prolongamentos que envolvem as células da linhagem espermatogênica, ok? Quais são as células da linhagem espermatogênica que eu vou encontrar aqui nesse tubo? Indo da base, da membrana basal, para a luz do tubo. Quais são? Espermatogônias, que são as mais basais. E aí existem 2 tipos que a gente não dá para diferenciar com microscopia óptica. Espermatogônias do tipo A e do tipo B, ok? Nos livros vocês vão encontrar isso. Essa diferenciação é feita com microscopia eletrônica. Eu tenho espermatócito primário, espermatócito secundário e depois espermátido, ok? O espermatócito secundário também é muito difícil de encontrar numa lâmina dessa daqui, num preparado histológico desse tipo, porque a transição dele de espermatócito secundário para espermátide é muito rápida. Então basicamente o que eu vou ver é espermatogônia, espermatócito primário e espermátide, certo? Como é que eu vou reconhecer aqui no túbulo seminífero uma célula de Sertoli? Quais são as características da célula de Sertoli? Alguém sabe me dizer? São células poligonais com núcleo grande, é mais para frente. O núcleo grande, o núcleo poligonal com um nucleolo bastante evidente. Deixa eu localizar aqui.
que às vezes não é fácil. Oi. É número 2. Caixa, número 2. Eu vou colocar isso aqui depois no YouTube. Essa imagem não está muito boa, né? Alguém sabe identificar aqui qual é a célula de Sertoli? Então eu tenho um túbulo envolto por uma membrana, aqui é tecido conjuntivo, né, que aparece em verde, envolto por uma membrana basal de tecido conjuntivo, que é tecido conjuntivo especializado, né? Como que eu reconheço a célula de Sertoli? Alguém sabe me localizar aqui onde é que está a célula de Sertoli? Não. Valendo um ponto na prova. A cada ali é fácil. Tem várias. Vem, pessoal. Essa? São esses espaços brancos? Não, sei não. São esses espaços brancos? Isso aqui não. Lá em cima onde? Vem aqui pra mostrar, vem. Do lado. Não, vem aqui pra mostrar, você tá me fazendo isso. É, onde está a seta? Vem. Chama o Nachincha, hein? Essas são nucleoides. Essas tudo pretinho ainda, não? Qual é aqui? Todas essas. Olha assim. Núcleo poligonal. Núcleo Célula poligonal. Seu Núcleo claro, com nucleolo evidente, que a imagem não está muito boa. Certo? Essas células aqui com núcleo redondo são núcleos da linhagem espermatogênica. Quais que são? No compartimento mais basal do túbulo seminífero, eu vou ter essas daqui, são as espermatogônias. Certo? Mais basal. No compartimento mais abdiluminal, mais para cima, eu vou ter essas daqui, que tem uma cromatina mais dispersa, mais em grumos, são os espermatócitos primários, né? Espermatócitos primários, ok? Se eu chegar mais para cima aqui, professor, e espermatócito secundário? Como eu disse para vocês, é difícil a gente ver espermatócito secundário. Deixa eu pegar um outro túbulo seminífero, que esse não está com a luz boa. É mais difícil a gente ver porque a transição de espermatócito secundário para espermátide é muito rápida. Então, num corte desse é mais difícil a gente ver. O que a gente vê logo em seguida são as espermátides, que já tem um núcleo mais alongado. Tá certo? Eu vou definir os prolongamentos da célula de Sertoli aqui. Não. Eu sei que ela está envolvendo todas as células da linhagem espermatogênicas, que são essas daqui. Espermatogônias mais basais, núcleo arredondado, certo? Espermatócitos primários, mais aqui no meio do túbulo seminífero, com essa cromatina mais granular, ok? E aqui as espermátides com esses núcleos mais alongados. Para eu definir os prolongamentos dessa célula de Sertoli, eu tenho que fazer uma imunomarcação para essa célula de Sertoli, ok? Para saber exatamente onde é que estão os prolongamentos, como estão passando esses prolongamentos, ou estudar isso a microscopia eletrônica, tá? Eu tenho espermatozoide na luz do túbulo seminífero? Não, é só linfodite. Tem? Não sei. Sim ou não, por quê? Não. Olha só. Hein, pessoal? Deve ter. Deve ter? Eu acho que era só linfodite. Acho que é só espermátide.
Aonde que eu vou encontrar espermatozoide é aonde? No epidídimo. Então, olha só, voltando aqui nessa imagem, eu tenho um órgão formado por túbulos renovelados, extremamente renovelados, que ao corte histológico eles aparecem assim, de diferentes tamanhos, que eu estou pegando eles em diferentes planos do meu corte histológico. Cada estrutura dessa daqui é um túbulo seminífero. E o que eu vou ter no túbulo seminífero? Hein, pessoal? Eu vou ter as células de Sertoli e as células da linhagem espermatogênica. Além de ter aqui por fora, aqui nessa região de membrana basal, as chamadas células mioides, que a Célia deve ter falado para vocês em aula, não falou? Não? Falou. Falou sim. Com certeza. As células mioides, elas ajudam na contração. Deixa eu localizar uma aqui para mostrar para vocês. Esse daqui provavelmente é um núcleo de uma célula mioide, tá certo? Além disso, eu vou ter espermatogônias, que são essas células. Eu achei que você tivesse mais trabalhar. Então, essas células da linhagem espermatogênica, aqui mais basal, próximo aqui à membrana basal do túbulo seminífero, eu tenho o que? As espermatogônias. E como eu disse anteriormente, essas espermatogônias podem ser de dois tipos, só que essa diferenciação só é feita na microscopia eletrônica. Mas aqui no meio, nesse compartimento adluminal, eu tenho espermatócitos primários, que tem uma cromatina mais granular em relação às espermatogônias, ok? E mais para cima, mais próximo da luz do túbulo seminífero, eu vou ter as espermáticas, certo? Lembra que aqui, em conjunto com o desenvolvimento da linhagem espermatogênica, ocorre a esperbiogênese, que é a capacitação do espermatozoide, certo? Ele vai mudando, as espermatogônias vão mudando de forma até se tornar espermáticas, e as espermáticas vão mudando até se tornar um espermatozoide maduro. Isso é o processo de espermiogênese, com tudo aquilo que a Célia já deve ter falado na aula teórica para vocês, certo? Com todas aquelas características, ok? Se vocês observarem, por entre os túbulos seminíferos tem esse tecido conjuntivo frouxo, altamente vascularizado, certo? Altamente vascularizado, tem vários vasos sanguíneos aqui nesse tecido conjuntivo frouxo, e existem essas células intersticiais, também conhecidas como células de Leydig ou de Leydig, conforme que, certo? E essas células, elas são importantes porque elas produzem o que? Testosterona, sob influência do LH. Isso não almoçaram hoje, não? Uma voz fraca. LH, sob influência do LH, certo? E as células de Sertoli, que fazem parte do túbulo seminífero, são células que produzem o que? Além de inibina, B. A testosterona é produzida pelas células intersticiais de Leydig, não é isso? E as células de Sertoli produzem ABP. Para que o processo de espermatogênese ocorra, para que o processo de desenvolvimento de espermatogônia até espermático ocorra, eu preciso de uma alta concentração aqui nos túbulos seminíferos de testosterona. E a ABP é a androgênio binding protein, que se liga à testosterona. Ok?
Então eu posso perguntar tudo isso